Você sabia que algumas das maiores estrelas de Hollywood foram apagadas da indústria da noite para o dia? Imagine passar de teatros lotados a ser colocado na lista negra por um único escândalo. Hollywood é um lugar onde se realizam sonhos, mas também onde carreiras são destruídas. Já se perguntou por que Rose McGowan desapareceu após expor Harvey Weinstein? Hoje, vamos falar sobre as razões mais sombrias pelas quais essas estrelas foram banidas e por que Hollywood nunca as perdoou. Charlie Sheen, um único telefonema no início de março de 2011, interrompeu a longa carreira de Charlie Sheen no auge da comédia televisiva. Naquela época, ele havia estrelado em Two and a Half Men por 8 temporadas, ganhando um recorde de $24 milhões por temporada e 2 indicações ao Emmy. Sua carreira anterior incluiu papéis aclamados em filmes como Platoon e Wall Street. No entanto, foi a sitcom que o tornou um nome conhecido. No dia 28 de fevereiro, ele revelou no The Today Show: "Eu tenho uma doença", referindo-se ao seu diagnóstico de HIV, uma revelação que captou a atenção das manchetes globais. Em questão de dias, suas aparições erráticas na mídia se tornaram mais sensacionais. Ele gabou-se de ter sangue de tigre e de estar em uma droga chamada Charlie Sheen, uma linguagem que tanto divertiu quanto alarmou os fãs. A gota d'água veio após uma série de ensaios perdidos e explosões no set dirigidas ao produtor Chuck Lorre. Executivos da emissora pausaram a produção e entraram em uma amarga disputa contratual. Em meados de março, o show voltou com Ashton Kutcher, substituindo Sheen, mas as audiências caíram mais de 20% no primeiro mês sem ele. Acordos legais sobre impostos não pagos e um processo de 2012 contra a Warner Bros. Drenaram ainda mais suas finanças. Seu patrimônio líquido caiu de aproximadamente 150 milhões em 2010 para menos de 20 milhões em 2013. Tentativas de se reinventar através de uma série de reality show e turnê de stand-up tiveram uma recepção morna. Em 2014, seu nome havia praticamente desaparecido das listas de horário nobre. Estúdios declararam-no inassegurável, um risco que nenhuma rede assumiria. O colapso de uma carreira construída sobre carisma e tempo cômico destacou quão rapidamente a percepção pública pode mudar. De superastro de sitcom a excluído da indústria, sua história tornou-se um conto de advertência sobre os altos riscos da fama. Mel Gibson, uma gravação de áudio vazada em julho de 2010, marcou a queda abrupta do status de Mel Gibson no círculo de elite de Hollywood. Recém-saído de um Oscar por Coração Valente em 1995 e papéis de sucesso na franquia Máquina Mortífera, ele parecia intocável. Naquele verão surgiram fitas de uma prisão por dirigir sob efeito de álcool em Malibu, em 2006, revelando discursos violentos que incluíam insultos antissemitas e invectivas racistas. A reação foi imediata. Estúdios engavetaram ou atrasaram projetos, incluindo Se Beber, Não Case, Parte 2, e se distanciaram de sua produtora. Em setembro de 2010, o Sindicato dos Diretores recusou-se a apoiar seu próximo filme, citando preocupações com financiamento e relações públicas. Entidades de premiação rescindiram convites e seu nome desapareceu das listas de indicações. Desculpas emitidas em conferências de imprensa e cursos de gerenciamento de raiva fizeram pouco para reverter o dano. Grupos de defesa pediram boicotes aos seus filmes. Seu patrimônio líquido, estimado em 140 milhões em 2009, caiu para 75 milhões até 2012, após despesas legais e contratos perdidos. Seu retorno à direção com Até o Último Homem em 2016 recebeu elogios da crítica e 2 indicações ao Oscar, mas os grandes estúdios continuaram cautelosos. As seguradoras o consideraram de alto risco, obrigando-o a buscar financiamento independente. Os anúncios de elenco após 2017 raramente incluíam seu nome. O ator, outrora celebrado por interpretar heróis, tornou-se emblemático da postura de tolerância zero de Hollywood em relação ao discurso de ódio. Sua trajetória de cineasta, reverenciado à pária profissional, ilustrou as consequências duradouras das palavras ditas com raiva. Em fevereiro de 2010, Monique surpreendeu a indústria cinematográfica ao ganhar o Oscar de melhor atriz coadjuvante por Precious. Seu discurso de aceitação eletrizante celebrou as mulheres negras no cinema, mas insinuou tensões mais profundas. 2 anos depois, ela recusou a tradicional turnê promocional, citando exaustão e desconfiança nas exigências do estúdio. Ela alegou que executivos ameaçaram reter papéis, a menos que ela concordasse com agendas exaustivas de entrevistas e aparições em programas de entrevistas noturnos. Até 2017, sua crítica pública à estrutura de pagamento da Netflix escalou o conflito. Oferecida a quantia de $100 mil para um especial de stand-up, ela exigiu uma taxa equivalente à de colegas homens, com menor audiência. As negociações fracassaram e a Netflix removeu o nome dela de futuros projetos. Pessoas da indústria observaram sua reputação como não cooperativa e arriscada para segurar.
Em 2018, sua presença na tela havia praticamente desaparecido. Seu patrimônio líquido caiu de 6 milhões de dólares em 2010 para menos de 2 milhões de dólares. Ela embarcou em uma turnê solo e falou em festivais, defendendo remuneração equitativa. Diretores de elenco confirmaram que o nome dela não aparecia mais nas listas. Comissões de prêmios a excluíram das cédulas, citando falta de promoção. Uma artista outrora muito procurada tornou-se um exemplo de advertência sobre o custo da desobediência. Seu talento permanecia inquestionável, mas sua carreira servia como testemunho do equilíbrio precário entre controle criativo e conformidade com a indústria. Rose McGowan. No final da década de 1990, Rose McGowan havia construído uma reputação por papéis destemidos em clássicos de terror e dramas ousados. Seu ponto de virada ocorreu em outubro de 2017, quando ela acusou Harvey Weinstein de estupro, desencadeando o movimento Me Too. Seu tweet chamando-o de estuprador desencadeou uma enxurrada de alegações semelhantes. Ela testemunhou perante o Congresso em fevereiro de 2018, pedindo proteções legais mais fortes para sobreviventes. A resposta de Hollywood foi rápida. Seu papel em uma importante série de fantasia terminou no meio da temporada, e as redes de televisão removeram silenciosamente os episódios de sua personagem das plataformas de streaming. Seu livro de memórias, Brave, lançado em janeiro de 2018, detalhou as ameaças que ela recebeu de advogados de estúdios e investigadores particulares. Os acordos de patrocínio evaporaram e seu patrimônio líquido caiu de 4 milhões de dólares em 2016 para menos de 1 milhão de dólares em 2019. Festivais de cinema cancelaram suas aparições e patrocinadores retiraram o financiamento de painéis que ela liderava. Agentes a abandonaram, citando risco reputacional. Ela lançou uma fundação para apoiar sobreviventes, mas a arrecadação de fundos mostrou-se difícil sem apoio corporativo. Cineastas evitavam seu nome em discussões de elenco, temendo retaliação. Uma estrela que antes prosperava na controvérsia viu sua plataforma diminuída pela própria indústria que ajudou a expor. Seu exílio destacou a luta de Hollywood para reconciliar responsabilidade com lucro. Isaiah Washington. A estrela de Isaiah Washington ascendeu em 2005, quando ele se juntou ao elenco de um drama médico inovador que dominou as audiências. Sua interpretação do Dr. Preston Burke recebeu aclamação da crítica e um público constante. Em outubro de 2006, uma acalorada discussão com um co-estrela culminou em um insulto homofóbico que foi ouvido por membros da equipe. Em questão de dias, executivos da rede convocaram reuniões de emergência. Washington emitiu um pedido de desculpas na televisão nacional em novembro, mas o dano era irreversível. Em maio de 2007, ele foi retirado da série em um final de temporada dramático que deixou os fãs indignados. Sua saída coincidiu com uma queda acentuada na audiência. Seu patrimônio líquido, estimado em 6 milhões de dólares em 2007, caiu para menos de 2 milhões de dólares em 2009, após a perda de salário e taxas de agente. Ofertas de cineastas independentes proporcionaram alívio mínimo. Seus esforços públicos para advogar pelos direitos LGBTQ em 2008 passaram amplamente despercebidos pelos diretores de elenco. Insiders da indústria confirmaram que os estúdios se recusaram a arriscar controvérsias semelhantes. Seu nome desapareceu das indicações a prêmios e das turnês de imprensa. Uma carreira que antes representava diversidade e complexidade no horário nobre, tornou-se um aviso sobre o poder das palavras. Seu boicote demonstrou a rápida ação de Hollywood para proteger sua imagem em detrimento do talento a longo prazo. Brendan Fraser. Brendan Fraser cativou o público como o herói aventureiro da franquia A Múmia em 1999 e 2001, arrecadando mais de 200 milhões de dólares por episódio em todo o mundo. A sua atuação cômica em George, o Rei da Floresta, solidificou ainda mais o seu status. Em dezembro de 2017, ele revelou publicamente uma agressão sexual ocorrida em 2003 por um membro de alto escalão da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood. Seu testemunho em 2018 levou a investigações internas pela HFPA e renúncias. Logo depois, Fraser notou um declínio acentuado nas chamadas para papéis. Executivos da indústria citaram preocupações com possíveis litígios e volatilidade percebida. Seu agente confirmou que os orçamentos foram reduzidos ou redirecionados. Em 2019, seu patrimônio líquido havia caído de 60 milhões de dólares para menos de 15 milhões de dólares após contas médicas e trabalho reduzido. Ele assumiu papéis em dramas independentes, mas sucessos de bilheteria mainstream continuaram evasivos. Lesões crônicas de anos realizando suas próprias acrobacias exigiram múltiplas cirurgias e longos períodos de recuperação. Em 2020, ele voltou ao público com uma atuação indicada ao Globo de Ouro em The Whale. Apesar do reconhecimento da crítica, os estúdios continuaram hesitantes. Os seguradores o consideraram um risco. Seu nome aparecia apenas em programas de festivais e em exibições de lançamento limitado. O ator, outrora sinônimo de sucesso de bilheteria no verão, encontrou-se à margem. Um lembrete de que falar a verdade pode ter um alto custo profissional. Shia LaBeouf.
Shia LaBeouf emergiu como um prodígio adolescente com papéis em Transformers e Disturbia, colaborando com diretores como Steven Spielberg. Sua atuação em Indiana Jones e O Reino da Caveira de Cristal mostrou sua versatilidade. Em julho de 2014, ele foi preso em Savannah por embriaguez pública e conduta desordeira. Anos subsequentes trouxeram acusações de abuso emocional e físico por ex-parceiras. Em dezembro de 2017, a atriz F.K. Twigs entrou com um processo, acusando-o de agressão sexual e de provocar sofrimento emocional. Ele entrou em reabilitação e emitiu desculpas públicas. Os estúdios cancelaram rapidamente projetos, incluindo uma cinebiografia e um drama de guerra, citando cláusulas morais. Seu patrimônio líquido, que uma vez foi de 35 milhões em 2015, diminuiu para menos de 5 milhões em 2019. Cineastas independentes o convidaram para projetos vanguardistas, mas os orçamentos continuaram pequenos. Diretores de elenco confirmaram que seguradoras se recusavam a garantir papéis principais com ele envolvido. Seu nome desapareceu das listas de festivais importantes. Em 2021, seus únicos créditos foram em instalações de arte e curtas autofinanciados. Um talento que estava prestes a se tornar uma superestrela, tornou-se emblemático da intolerância de Hollywood para com turbulências legais e pessoais. Sua carreira serviu como uma lição clara de que a criatividade nem sempre pode proteger alguém das consequências de ações privadas. Amanda Bynes. Amanda Bynes se tornou um ícone cultural no início dos anos 2000, com sucessos na Nickelodeon e filmes de bilheteria como What a Girl Wants. Em 2005, seu salário excedeu $2 milhões por filme. Em abril de 2010, ela foi presa por dirigir sob efeito de álcool em um acidente de fuga em Los Angeles. Nos 3 anos seguintes, suas lutas com a saúde mental foram amplamente divulgadas. Em 2013, ela foi colocada sob uma tutela nomeada pelo tribunal após incidentes, incluindo entrar no trânsito e postar mensagens erráticas online. Estúdios e redes citaram seu status de não assegurável e romperam contratos. Seu patrimônio líquido caiu de 12 milhões em 2012 para menos de 1 milhão em 2015, após despesas legais e perda de ganhos. Ela se matriculou em uma escola de design de moda em 2016, mas permaneceu fora das telas. Tentativas de fazer testes em 2018 foram bloqueadas por seus tutores. Em 2022, a tutela terminou, e ela expressou interesse em voltar a atuar. No entanto, os diretores de elenco continuaram cautelosos. Especialistas da indústria notaram preocupações com a responsabilidade e possíveis questões de seguro. Sua história ilustrou o equilíbrio precário entre talento e bem-estar pessoal. A queda de uma jovem estrela promissora destacou a vulnerabilidade da fama diante de crises de saúde mental. Armie Hammer. A estreia de Armie Hammer ocorreu com The Social Network em 2010 e atingiu o auge com uma indicação ao Oscar por Call Me By Your Name em 2017. Em janeiro de 2021, mensagens privadas surgiram online alegando violência sexual e fantasias canibalísticas. As acusações se espalharam rapidamente pelas redes sociais e mídias tradicionais. Sua agência de talentos o abandonou dentro de 48 horas, citando cláusulas morais. As produções de Shotgun Wedding e The Offer foram interrompidas. Seu patrimônio líquido, estimado em 20 milhões em 2020, caiu para menos de 5 milhões em 2022, após custos legais e salários perdidos. Ele entrou em um programa de reabilitação e emitiu um comunicado negando irregularidades enquanto buscava tratamento. Apesar disso, seguradoras o classificaram como de alto risco. Avisos de elenco o rotularam como indisponível para qualquer papel envolvendo intimidade. Documentaristas independentes o entrevistaram, mas os estúdios principais mantiveram distância. Em 2023, seu nome raramente aparecia nos veículos comerciais da indústria. A rápida queda de ator indicado a prêmios para pária profissional destacou a baixa tolerância de Hollywood para escândalos. Seu caso tornou-se um ponto de referência para estúdios que endurecem cláusulas morais e requisitos de seguro. Kevin Spacey. A carreira de Kevin Spacey decolou com 2 Oscars até o ano 2000 e um papel marcante em Beleza Americana. Sua atuação como Frank Underwood em um drama político de streaming lhe rendeu aclamação internacional. Em outubro de 1986, Anthony Rapp o acusou de má conduta sexual. Spacey emitiu um breve pedido de desculpas e alegou falta de lembrança. Em poucos dias, a Netflix suspendeu a produção da 6ª temporada do programa e o removeu de todos os materiais promocionais. Seu papel em um importante thriller histórico foi reformulado com Christopher Plummer, exigindo novas gravações caras. A academia rescindiu sua honra de realização vitalícia e grandes festivais de cinema o proibiram de aparições. Seu patrimônio líquido caiu de 100 milhões em 2016 para menos de 20 milhões em 2019 após acordos e contratos perdidos. Ele tentou um retorno aos palcos em Londres e na Itália, mas não encontrou espaço nos Estados Unidos, uma indústria
Diretores de elenco confirmaram que seguradoras recusaram cobertura para qualquer projeto que o incluísse. Um artista, antes celebrado por seu talento, tornou-se emblemático da resposta rápida e decisiva de Hollywood às alegações. Sua queda em desgraça aconteceu em poucas semanas e serviu como um exemplo marcante de responsabilidade em uma era de escrutínio intensificado. Dorothy Kumungor. O rosto de Dorothy Kumungor cativou o público pela primeira vez em 1941 como Susan Alexander Kane, mas seu nome logo se tornou sinônimo da purga mais sombria de Hollywood. Nascida em 24 de dezembro de 1913 em Berkeley, Califórnia, ela ganhou aclamação por sua interpretação crua de uma cantora conturbada em Citizen Kane. Apenas 2 anos depois, chegou um telegrama de executivos do estúdio acusando-a de simpatias comunistas. Em 1952, ela testemunhou perante o Comitê de Atividades Anti-Americanas da Câmara e recusou-se a nomear colegas. Logo depois, enfrentou acusações de perjúrio ligadas a um escândalo de folha de pagamento em Los Angeles, embora as evidências permanecessem fracas. Em 1955, ela foi presa sob suspeita de furtar um pote de creme facial e sua foto foi amplamente divulgada nos tabloides. Os estúdios a removeram discretamente das listas de elenco e retiraram seu crédito das reedições de Citizen Kane. Seu patrimônio líquido evaporou de $30 mil para meras centenas. Ela flutuou entre papéis menores no teatro e trabalhos esporádicos até que problemas de saúde a forçaram ao ostracismo. Amigos lembravam de seus olhos assombrados e sua voz trêmula em festas, onde murmurava sobre traição e oportunidades perdidas. Ela morreu no dia 7 de dezembro de 1971, sozinha em seu apartamento, e seu corpo ficou sem ser reclamado por dias. Na morte, assim como na vida, ela permaneceu uma vítima da lista negra movida pelo medo de Hollywood, seu talento enterrado sob suspeita. John Garfield. A voz rouca de John Garfield já ecoou pelos estúdios de som mais prestigiados, mas em 1951 havia se silenciado. Nascido Jacob Julius Garfinkel, em 4 de março de 1913 na cidade de Nova York, ele ascendeu do teatro de rua a indicações ao Oscar por A Luz é para Todos e Corpo e Alma. Suas performances ressoavam com uma autenticidade da classe trabalhadora e atraíam a atenção dos chefes de estúdio. Em maio de 1951, ele recebeu uma intimação do Comitê de Atividades Anti-Americanas da Câmara e recusou-se a responder perguntas sobre suas crenças políticas. Ele invocou seus direitos da Quinta Emenda e saiu sob manchetes estrondosas. Em poucas semanas, se viu abandonado por sua agência de talentos e, de forma não oficial, incluído na lista negra. As ofertas desapareceram e o salário que ele recebia na Metro-Goldwyn-Mayer sumiu. Em 1952, ele queixava-se de dores no peito e do crescente estresse devido às batalhas legais. No dia 21 de maio daquele ano, aos 39 anos, ele colapsou e morreu de um ataque cardíaco. Registros do estúdio revelaram posteriormente que os produtores temiam riscos de seguro e o pressionavam a se conformar. Seu funeral atraiu apenas um punhado de pessoas enquanto Hollywood seguia em frente. Décadas depois, estudiosos apontariam o destino de Garfield como uma das primeiras tragédias da lista negra. Sua carreira e vida interrompidas pela histeria política, ele permanece como um símbolo de talento sacrificado no altar do medo. Barbara Payton. Barbara Payton incorporou a promessa de Hollywood pós-guerra, mas sua queda aconteceu sob o brilho dos tabloides. Nascida em 23 de novembro de 1927, em Cloquet, Minnesota, ela encantou com seu cabelo platinado e presença vibrante na tela em Kiss Tomorrow Goodbye, ao lado de James Cagney. Em 1951, ela se envolveu em um sensacional triângulo amoroso com os atores Franchot e Tom Neal. Após uma briga relatada em frente ao Phoenix Hotel, sua imagem mudou de ingênua para imã de escândalos. Executivos de estúdio a rotularam como inviável comercialmente, e seu contrato com a Universal International foi encerrado no início de 1952. Ela se casou com Tony em 28 de julho, apenas para pedir o divórcio semanas depois em meio a acusações públicas de infidelidade. O uso de álcool e drogas intensificou seu comportamento errático. Prisões por embriaguez pública e conduta desordeira seguiram-se em 1953 e 1954. Seu patrimônio líquido caiu de $100 mil para quase zero. Ela lutou para encontrar trabalho em filmes B e shows de burlesco ao vivo. No final da década de 1950, ela havia passado por várias cirurgias estéticas, tentando recuperar seu antigo glamour. Em maio de 1967, ela desmaiou em seu apartamento e morreu de intoxicação aguda por álcool aos 39 anos. Seus últimos anos foram passados em pobreza e obscuridade. A ascensão meteórica e a queda devastadora de Barbara Payton permanecem como um lembrete claro de quão rapidamente Hollywood pode descartar mesmo suas estrelas mais brilhantes quando o escândalo eclipsa o talento. Jeffrey Jones.
Jeffrey Jones certa vez emprestou calor para comédias familiares. No entanto, em 2003, sua carreira descarrilou em uma única aparição no tribunal. Nascido em 28 de setembro de 1946, em Buffalo, Nova York, ele encantou o público como o diretor Rooney em Curtindo a Vida Adoidado e trouxe nuances para papéis em Os Fantasmas Se Divertem e Amadeus. Em 20 de maio daquele ano, a polícia descobriu imagens explícitas de menores em sua casa em Los Angeles. Ele foi preso e acusado de posse de pornografia infantil e de não se registrar como agressor sexual. O acordo que aceitou em setembro de 2003 exigia 18 meses de liberdade condicional e matrícula em um programa de tratamento para agressores sexuais. Os estúdios imediatamente cortaram laços e cancelaram projetos em desenvolvimento. Seu patrimônio líquido evaporou de quase 2 milhões de dólares para menos de 100 mil após despesas legais e perda de residuais. Agentes se recusaram a representá-lo e os avisos de casting excluíram seu nome. Os assessores afastaram-se para evitar associação com seus crimes. Ele voltou esporadicamente a papéis no teatro em pequenas companhias regionais, mas não encontrou caminho de volta para o cinema ou televisão. Até 2010, seu nome aparecia apenas em registros criminais. O ator que outrora evocava charme cômico tornou-se uma nota de rodapé cautelar na história de Hollywood. Seu exílio ressaltou a política de tolerância zero da indústria para ofensas contra crianças e o impacto irreversível de uma condenação criminal. Fatty Arbuckle. O riso de Fatty Arbuckle uma vez encheu os cinemas silenciosos, até que um escândalo em 1921 transformou admiração em indignação. Nascido em 24 de março de 1887 em Smith Center, Kansas, ele se tornou um dos atores mais bem pagos da Paramount, ganhando $1 milhão por ano. Em 5 de setembro de 1921, em uma festa em São Francisco, ele foi acusado de agredir a atriz Virginia Rappe, que morreu 4 dias depois. Os 2 primeiros julgamentos por homicídio culposo terminaram em júris indefinidos. O terceiro, em abril de 1922, o absolveu, mas o dano estava feito. O sistema de estúdios revogou seus contratos e o baniu de aparecer na tela. O patrimônio do ator colapsou de uma fortuna para nada. Ele adotou o pseudônimo William Goodrich e trabalhou por trás das câmeras dirigindo comédias. Seu nome foi removido dos materiais promocionais e das revistas de notícias cinematográficas. Em 1933, ele desmaiou no quarto do hotel em Nova York e morreu de um ataque cardíaco aos 46 anos. O escândalo levou à criação do Código de Produção de Hollywood e a um legado de censura. O exílio de Arbuckle marcou o primeiro grande ajuste moral no cinema americano. Seu talento sobreviveu apenas em impressões granulosas e memórias desbotadas. Uma lembrança de como rapidamente uma reivindicação pode ser eclipsada por uma controvérsia. Vanessa Marques. A jornada de Vanessa Marques, do avanço na televisão ao trágico fim, revelou os julgamentos mais duros de Hollywood. Nascida em 21 de dezembro de 1968, em Los Angeles, ela ganhou reconhecimento como a enfermeira Wendy Goldman em um drama médico de sucesso em meados dos anos 90. Seu papel apresentou aos espectadores uma personagem forte, mas vulnerável, e abriu portas para participações especiais em séries aclamadas. Em 2000, ela começou a falar sobre racismo e exploração no set, citando disparidades salariais e escalações ofensivas. Ela afirmou que os estúdios retaliaram retirando-a dos enredos e colocando-a na lista negra para futuros papéis na televisão. Em 2004, ela se viu incapaz de conseguir audições, apesar de sua atuação indicada ao Emmy. As lutas contra o transtorno bipolar e a depressão se intensificaram. No dia 30 de agosto de 2018, a polícia respondeu a uma verificação de bem-estar em seu apartamento em South Pasadena e tentou desescalar uma crise. A confrontação terminou com ela sendo baleada e morta pelos policiais. Nenhuma acusação foi feita após o incidente ser considerado justificável. Seu patrimônio líquido havia diminuído de várias centenas de milhares para nada. Colegas se lembraram dela como apaixonada e franca, mas notaram como rapidamente os estúdios cortaram laços. Sua morte gerou debates sobre cuidados de saúde mental e intervenção policial. O exílio de Vanessa Marques da televisão e seus momentos finais trágicos ressaltam o fracasso da indústria em apoiar artistas enfrentando desafios pessoais e sistêmicos. Howard Rawlings. A presença imponente de Howard Rawlings brilhou em papéis premiados, mas o vício e problemas legais ofuscaram sua carreira. Nascido em 17 de outubro de 1950, em Baltimore, Maryland, ele recebeu uma indicação ao Oscar por sua interpretação de Cole House Walker, Jr. em Ragtime em 1981. Em 1983, ele foi preso por posse de cocaína em Beverly Hills e entrou em reabilitação.
Os produtores de sua série televisiva de sucesso o demitiram do elenco em 1988, após várias prisões relacionadas a drogas. Seu salário caiu de $100 mil por episódio para nenhum, sem renda à medida que as ofertas desapareceram. Em 1992, ele enfrentou acusações por delitos de dirigir sob a influência de álcool e direção imprudente. Sua reputação é de alguém pouco confiável e sem seguro, algo amplamente conhecido nos escritórios de elenco. Em 1995, ele conseguiu apenas alguns papéis em filmes independentes e participações especiais. Seu patrimônio líquido diminuiu de $2 milhões em 1985 para menos de $50 mil em 1996, após despesas legais e perda de rendimentos. Em 8 de dezembro de 1996, aos 46 anos, ele morreu de complicações da AIDS, agravadas por anos de abuso de substâncias. Insiders da indústria mais tarde admitiram que temiam mais a publicidade negativa do que oferecer apoio. Sua apresentação final permaneceu inacabada e amplamente desconhecida. O exílio de Howard Rollins de projetos convencionais destacou a resposta severa da indústria à dependência e doença. Sondra Locke. A ascensão de Sondra Locke ao estrelato ao lado de Clint Eastwood deu lugar a uma amarga batalha legal que a lançou num limbo profissional. Nascida em 28 de maio de 1944 em Shelbyville, Tennessee, ela foi aclamada por seu papel em Coração Solitário, recebendo uma indicação ao Oscar em 1968. Seu relacionamento com Eastwood começou em 1975 e produziu vários filmes de sucesso. Quando eles se separaram em 1989, ela entrou com uma ação de concubinato alegando retaliação emocional e profissional. O processo expôs a dinâmica de poder nos bastidores e afirmou que ela foi colocada na lista negra pelo círculo de Eastwood. Os estúdios removeram seu nome das reuniões de desenvolvimento e engavetaram os roteiros que ela havia escrito. Seu patrimônio líquido caiu de $4 milhões em 1988 para menos de $500 mil em 1992, após os custos legais. Ela se voltou para dirigir um teatro independente, mas encontrou dificuldades em conseguir financiamento. Até 1995, seus únicos créditos eram pequenas participações em televisão. Críticos elogiaram sua resiliência, mas as portas do cinema permaneceram fechadas. Ela faleceu em 3 de novembro de 2018, aos 74 anos, devido a uma parada cardíaca. Na morte como na vida, ela permaneceu uma figura presa entre o talento e a política da indústria. O exílio de Sondra Locke demonstrou como desentendimentos pessoais com figuras poderosas poderiam apagar carreiras da noite para o dia. Corey Feldman. A fama na infância de Corey Feldman nos anos 80 deu lugar a uma missão que muitos em Hollywood preferem evitar. Nascido em 16 de julho de 1970 em Los Angeles, ele estrelou em The Lost Boys e Stand By Me aos 15 anos. Em 2017, ele publicou alegações de abuso infantil generalizado na indústria e nomeou ex-executivos. Seu documentário, Truth Be Told, lançado em 2019, detalhou acusações de exploração sexual em festas da indústria. Feldman afirmou que falar publicamente levou a uma reação negativa da indústria e ao ostracismo. Ele disse que os agentes deixaram de retornar suas ligações e os estúdios se recusaram a marcar reuniões para apresentar projetos. Seu patrimônio líquido caiu de um valor estimado de $2 milhões em 2016 para menos de $500 mil em 2020, após custos legais e de produção. A arrecadação de fundos para sua organização sem fins lucrativos de apoio a sobreviventes de abuso enfrentou dificuldades sem patrocinadores corporativos. Aparições públicas atraíram tanto apoio quanto hostilidade. Grandes redes recusaram-se a exibir seu documentário, citando preocupações com difamação. Exibições independentes tornaram-se sua única plataforma. Em 2021, seu nome raramente aparecia nas notícias de entretenimento convencionais. O ator que outrora encarnou a rebeldia adolescente encontrou-se marginalizado por expor os segredos mais sombrios de Hollywood. O exílio de Corey Feldman destaca o perigo enfrentado por denunciantes em uma indústria construída sobre segredos. Brittany Murphy. O sorriso luminoso de Brittany Murphy enfeitou as telas no final da década de 1990. No entanto, nos bastidores, seu mundo desmoronava em sussurros de traição. Nascida em 10 de novembro de 1977 em Atlanta, Geórgia, ela alcançou a fama com papéis em As Patricinhas de Beverly Hills e 8 Mile aos 20 anos de idade. Em 2003, casou-se com o escritor britânico Simon Monjack e apoiou publicamente sua exclusão após ele ser acusado de falsificar documentos para obter vistos de trabalho nos Estados Unidos. Insiders da indústria afirmaram que sua defesa de Monjack fez com que os estúdios a considerassem muito controversa para assegurar. Em 2006, as ofertas de filmes diminuíram e suas exigências salariais foram rejeitadas. Ela se voltou para papéis em participações na televisão e trabalhos de narração, mas os orçamentos eram mínimos. Seu patrimônio líquido caiu de $3 milhões em 2004 para menos de $200 mil em 2008, após custos legais e dívidas crescentes de Monjack. No dia 20 de dezembro de 2009, ela desmaiou em sua casa em Los Angeles e morreu de pneumonia, agravada por anemia e intoxicação por múltiplos medicamentos. Monjack morreu 5 meses depois em circunstâncias semelhantes.
Os estúdios recusaram-se a revisitar seus filmes finais, e sua morte gerou teorias da conspiração sobre jogo sujo. A indústria que outrora celebrava seu talento agora tratava seu legado com cautela. O exílio de Brittany Murphy das telas de Hollywood refletiu como alianças e lealdades pessoais podem se tornar passivos na carreira. Charlie Chaplin. O exílio de Charlie Chaplin começou muito depois de suas comédias mudas conquistarem o mundo. Em 1940, seu icônico personagem vagabundo o havia tornado uma das figuras mais ricas e influentes do cinema. Seus ganhos ultrapassavam 3 milhões de dólares por filme, e ele controlava a United Artists junto com Douglas Fairbanks e Mary Pickford. Durante o período de medo do comunismo, suas opiniões políticas suscitaram desconfiança. Em maio de 1952, o recém-inaugurado Serviço de Imigração e Naturalização negou sua entrada nos Estados Unidos após uma viagem a Londres. Autoridades governamentais citaram preocupações com depravação moral e alegadas simpatias comunistas. Chaplin estabeleceu-se na Suíça aos 63 anos, prometendo nunca retornar. Seu patrimônio líquido nos Estados Unidos, uma vez estimado em 30 milhões de dólares, permaneceu trancado atrás de barreiras ideológicas. Ele continuou fazendo filmes no exterior, incluindo Um Rei em Nova York em 1957, uma sátira ao macartismo. Em 1972, ele recebeu um prêmio especial da Academia pelo efeito incalculável que teve em fazer dos filmes a forma de arte deste século. Apesar desta honra, ele nunca mais viveu ou trabalhou em Hollywood. Seu nome foi removido de contratos de estúdios e sua imagem raramente apareceu em retrospectivas até após sua morte em 1977. O homem que transformou o riso em uma língua global terminou seus dias sob céus alpinos, mestre de seu ofício, mas exilado da indústria que ajudou a criar. Gail Sondergaard. Gail Sondergaard tornou-se a primeira vítima de Hollywood na lista negra em 1947. Nascida em 15 de fevereiro de 1899 em Litchfield, Minnesota, ela ganhou um Oscar de melhor atriz coadjuvante em 1940 por The Letter. Sua carreira incluiu papéis memoráveis em The Thief of Baghdad e The Mark of Zorro. Em outubro de 1947, o Comitê de Atividades Anti-Americanas da Câmara dos Deputados lançou um panfleto nomeando-a entre os comunistas suspeitos. Sem acusações formais, ela perdeu seu contrato com o estúdio e foi retirada sem cerimônia de um épico de alto orçamento de Cecil B. DeMille. Até 1950, as ofertas desapareceram e seu salário caiu de 3.500 dólares por semana para nada. Ela se voltou para o teatro regional e trabalhos ocasionais em rádio, mas as aparições no cinema cessaram. Em 1955, ela se mudou para a Inglaterra em busca de papéis, mas não encontrou nenhum. Seu patrimônio líquido diminuiu para economias modestas dos sucessos iniciais. Quando a lista negra terminou na década de 1960, os estúdios falharam em reintegrá-la. Ela fez uma última aparição não creditada em 1979, mas o brilho do reconhecimento anterior nunca retornou. A queda de Gail Sondergaard ilustrou como a mera associação com políticas de esquerda poderia apagar uma carreira da noite para o dia. Bill Cosby. Bill Cosby já foi conhecido como o pai da América, ganhando centenas de milhões com The Cosby Show e apresentações de stand-up. Em 2000, seu patrimônio líquido ultrapassou 400 milhões de dólares. Reverenciado pelo humor familiar, ele mantinha contratos de vários anos com grandes redes e patrocinadores. Em dezembro de 2014, a ex-modelo Andrea Constante entrou com um processo civil acusando-o de agressão sexual em 2004. Nos 3 anos seguintes, mais de 60 mulheres se manifestaram com alegações semelhantes. Em abril de 2018, ele foi condenado por agressão indecente agravada e sentenciado a uma pena de 3 a 10 anos de prisão. As emissoras rapidamente removeram reprises de seus programas e as plataformas de streaming retiraram seus especiais. Os patrocinadores encerraram acordos de licenciamento e as editoras retiraram seus livros. Sua fortuna evaporou com as despesas legais e royalties perdidos, caindo para menos de 20 milhões até 2020. A Academia revogou sua medalha presidencial da Liberdade. Sua sentença de prisão e desgraça pública o tornaram não segurável e desempregável no entretenimento. Em junho de 2021, sua condenação foi anulada por razões processuais, mas a indústria permaneceu distante. A estrela que outrora representava a comédia saudável tornou-se um símbolo de queda em desgraça, seu legado irremediavelmente manchado. Larry Parks. Larry Parks alcançou fama em 1946, interpretando Al Jolson em The Jolson Stories, recebendo uma indicação ao Oscar e um salário de 100 mil dólares. Nascido em 13 de dezembro de 1914 em Olathe, Kansas, ele transformou esse sucesso em papéis principais ao longo do final da década de 1940. Em maio de 1951, o Comitê de Atividades Anti-Americanas da Câmara o convocou para testemunhar sobre afiliações comunistas.
Ele admitiu ter sido membro de grupos de esquerda no passado e nomeou colegas. Apesar de sua cooperação, os estúdios o consideraram manchado. Em 1952, seu contrato com a Columbia Pictures foi rescindido e os projetos em desenvolvimento foram cancelados. Velho. Seu pagamento semanal de $1.500 cessou e as ofertas secaram. Ele tentou um retorno na televisão ao vivo, mas encontrou portas fechadas. Seu patrimônio líquido caiu de quase $1 milhão para menos de $100 mil em 1955, após taxas de agente e perdas de ganhos. Em 1961, ele fez um breve retorno à tela, mas nunca recuperou o status de protagonista. Ele morreu em 27 de fevereiro de 1975 aos 60 anos. Sua carreira foi marcada para sempre pela histeria política. A história de Larry Parks exemplifica como nem mesmo a cooperação podia proteger os atores da lista negra, movida pelo medo de Hollywood. Sterling Hayden. A vida de Sterling Hayden combinou heroísmo audacioso com desafio na Guerra Fria. Nascido em 26 de março de 1916 em Montclair, Nova Jersey, ele ganhou fama em O Segredo das Joias e em O Poderoso Chefão décadas depois. Em 1951, ele testemunhou perante o Comitê de Atividades Anti-Americanas da Câmara, admitindo uma breve associação com o Partido Comunista na década de 1940. Ele mencionou nomes, mas ainda enfrentou repercussões. Estúdios reduziram seu salário e o removeram de um épico de Cecil B. DeMille. Em 1953, ele se viu não segurável para papéis principais e relegado a papéis de apoio. Seu patrimônio líquido despencou de $200 mil para meras economias de filmes anteriores. Desiludido, ele deixou Hollywood por meses, trabalhando como marinheiro mercante. Ele voltou esporadicamente a atuar nos anos 1960, mas nunca mais teve papel de destaque. Suas últimas décadas tiveram aclamação da crítica por papéis de personagem, mas sem a restauração de seu antigo estatuto. Ele morreu no dia 23 de maio de 1986, aos 70 anos. Seu legado é tanto definido por sua postura de princípios quanto por suas atuações na tela. O exílio de Sterling Hayden destacou os custos pessoais da convicção política em uma indústria governada pelo medo.